Eu estou de volta para rezar por você, pedir a bênção de Deus para você e para toda a sua família. Claro que você tem que participar pelo 0800 777 0021 para que nós rezemos por você hoje e rezemos também durante 100 missas, na novena das Mãos Ensanguentadas, no terço de Nossa Senhora, colocando sempre a sua intenção. Participou do programa, você já é abençoado aqui e depois nós continuamos rezando por você e rezando por toda a sua família, sobretudo na Santa Missa, que tem um valor inestimável de cura e de libertação para você e para todos os seus. 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Nós estamos falando hoje sobre a unção dos enfermos. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu queria me aprofundar mais, queria conhecer mais sobre o sacramento da unção dos enfermos. Você pode conhecer não só o sacramento da unção dos enfermos, mas os outros 6 também, são 7 sacramentos, você pode conhecer lendo o Catecismo da Igreja Católica. Lá você vai encontrar detalhadamente toda a doutrina sobre os sacramentos, toda a doutrina sobre cada um deles, e você vai se aprofundar. Então, se você não tem o Catecismo da Igreja Católica, então é hora de adquirir de ter o Catecismo da Igreja Católica, porque aí você vai se aprofundar naquilo que é o conteúdo principal da nossa vida de fé. E aí, dentre os outros elementos todos que estão no Catecismo da Igreja Católica, tem lá textos que explicam sobre cada um dos sacramentos e você vai aprender sobre a unção dos enfermos. Catecismo da Igreja Católica. Quando qualquer pessoa pergunta, eu estou com dúvida de doutrina, não sei onde aprofundar, Catecismo da Igreja Católica. Aliás, 2 livros que devem fazer parte da nossa vida de cristãos católicos. A Bíblia, Sagrada Escritura, junto com o Catecismo da Igreja Católica. Tenha esses 2. É fundamental. Bíblia Sagrada e Catecismo da Igreja Católica. Você tem esses 2 aí, você já está alicerçado na doutrina que vai fazer com que você seja um bom cristão católico. Combinado? Tem dúvida sobre o sacramento da unção dos enfermos? Veja no Catecismo da Igreja Católica. Mas eu vou trazer para você agora também mais uma explicação, para você se aprofundar, para você conhecer mais o que é a unção dos enfermos e o cuidado que Nosso Senhor nos ensinou a ter com os enfermos. Então acompanhe com bastante atenção, que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Acompanhe comigo. Essa palavra unção dos enfermos começou a ser usada na década de 40, 50 e culminou isso no Vaticano II, certo? Não se fala mais extrema unção, mas se fala unção dos enfermos, como você mesmo disse. Por quê? Agora, por que extrema unção? A própria palavra está dizendo, né? É extrema, porque depois dessa... Está entendendo? E isso penetrou no imaginário e na cultura do nosso povo, porque é a igreja mesmo que passou isto. Então, quando uma pessoa estava assim, quase morrendo, certo? Depois que chamou o médico, depois que chamou não sei quem, depois não chamou não sei quem, a pessoa entra em coma, estou exagerando agora, sabe? Aí chama o padre, para não assustar. É esta a mentalidade que nós tínhamos e ainda muito comum. Não chama o padre não, porque o padre é sinal que a pessoa está morrendo. Quando essa ideia da extrema unção, agora até você tirar essa ideia desse bom povo de Deus, vai demorar mais 100 anos. Compreende? E já faz 50 anos que não se fala mais extrema unção, mas como você disse, unção dos enfermos. O que significa isso? Para que aquela pessoa que está em estado de doença e que interrompe suas atividades, certo? Não está trabalhando porque está doente. Então, dá essa unção dos enfermos para que esta pessoa coloque também este momento que está vivendo em união com o mistério pascal do Senhor Jesus na dimensão do sofrimento da cruz, para o caminho da ressurreição. Porque sofrer, morrer, sem ressuscitar, minha filha, me desculpe, eu me nego. Compreende? Aí que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morre, ressuscita. Agora, são palavras de Jesus Cristo, né? Se eu confirmo, eu acredito, ou então, minha filha, você vai ouvir outras palavras por aí, que são tantas e tais no mundo,
da grande comunicação hoje, né? Aí, olha, essa explicação é fundamental. Você lembra que eu falei já no início do programa? Muita gente tem medo do sacramento por causa que chamava extrema unção. Como se fosse um passaporte já. Olha, o padre vai lá, dá a unção dos enfermos e já morre. Tem gente que até hoje diz, não chama o padre. Quantas vezes a família veio dizer para mim, olha, fulano está muito doente, mas não quer que chame o padre porque tem medo de morrer. Porque sabe que a hora que o padre chegar lá, ele vai dar unção e a pessoa vai morrer. Então, tem que, tá certo que vai demorar bastante tempo, muito tempo para que as pessoas entendam isso, demora. Mas veja, qual que é o efeito do sacramento da unção dos enfermos na sua vida? Você que está gravemente enfermo e que chama o padre para ir lá abençoar, para te levar à unção dos enfermos. Olha que lindo que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre os efeitos deste sacramento. No número 1520 diz assim, é um dom particular do Espírito Santo. A primeira graça deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de doença ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e dá força contra as tentações do maligno, especialmente a tentação do desânimo e da angústia da morte. E ele continua ainda dizendo, esta assistência do Senhor pela força do seu Espírito visa levar o doente à cura da alma, mas também a do corpo, se for a vontade de Deus. Além disso, se ele cometeu pecados, os pecados serão perdoados. É graça do sacramento, é graça própria do sacramento. Quando você começa a ler no Catecismo da Igreja Católica os efeitos desse sacramento, você se surpreende. Não é para a morte, mas é para a vida. Ainda o Catecismo da Igreja Católica diz, número 1521, um outro efeito desse sacramento, a união à paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de se unir mais intimamente à paixão de Cristo. Ele é, de certo modo, consagrado para produzir frutos pela configuração com a paixão redentora do Senhor. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe um sentido novo, transforma-se em participação na obra salvífica de Jesus. E tem mais ainda diz, é uma graça eclesial. Os doentes que recebem este sacramento, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorrem para o bem do povo de Deus. Ao celebrar este sacramento, a igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do doente. E o doente, por seu lado, olha que coisa linda, o doente, por seu lado, pela graça deste sacramento, contribui para a santificação da igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. São os efeitos do sacramento da unção dos enfermos na vida daquele que está em estado de doença, que está gravemente enfermo. Então não tenha medo de pedir a unção dos enfermos. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que ore sobre o enfermo. A oração da fé salvará o doente. O sacerdote vai ungir com óleo e pedir a graça da cura. É assim. Não tenha medo de pedir a unção dos enfermos. É graça de cura para você e para aqueles que estão doentes. Está gravemente enfermo? Não tenha receio. Peça a unção dos enfermos. Combinado? Não é para a morte, é para a vida, é para ser curado, é para se configurar a paixão de Cristo. É uma força especial do Espírito Santo, conforto para a sua vida. Olha, nós estamos falando hoje de unção dos enfermos e eu estou mostrando para você aí, lá no nosso quadrinho, vai abrir mais um quadrinho dela que é protetora dos enfermos. Quem será que nós estamos falando hoje? Liga para cá no 0800 777 0021 ou 19 38 71 9620 para participar do nosso quadro Que Santo é Esse? Olha, já dei várias dicas aí
Vou dar mais uma dica. Numa de suas aparições, disse a Bernadette que fosse à gruta em determinado dia e hora e começasse a cavar o chão com as próprias mãos. Bernadette obedeceu e no local onde ela cavou, começou a brotar água e nunca mais parou. Quem será que nós estamos falando? Quem está participando comigo aqui é a Maria Sérvula da Conceição Ribeiro, de Caxias, lá no Maranhão. Maria Aparecida Gasparotto de Oliveira, de Marília, em São Paulo. Letícia Luiz de Freitas, de Rio Verde, em Goiás. Dilmo César Rodrigues, de Cachoeira Paulista, em São Paulo. Isaura Marlene da Silva, de Carvalho, de Marília, em São Paulo. Irene Moraes de Andrade, de Três Corações, em Minas Gerais. Vera Maria Rodrigues Aguiar, de Vitória, no Espírito Santo. Maria José dos Santos Santana, de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Éder Vanderlei Martins, de Paulínia, em São Paulo. Maria de Lourdes Peçanha Vaquim, de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Alice Fagundes Sene Lacerda, de Cachoeira Paulista, em São Paulo. Maristela Rosângela Souza, de Mar de Espanha, Minas Gerais. Maria Tereza dos Reis, de Mococa, São Paulo. Margarida de Araújo Salomé, de Recife, no Pernambuco. Você que está participando comigo do quadro Que Santo é Esse, está concorrendo aqui a imagem de São Peregrino e o óleo de São Peregrino, que quem foi sorteado já vai receber em casa o óleo abençoado, porque eu vou abençoar. Então liga para cá, 0800 777 0021 ou 19 38 71 9620 e diga: eu quero participar do quadro Que Santo é Esse? E eu tô aqui ansioso esperando a sua participação. Vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.